Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Eu já estou aqui para falar um pouco sobre o filme Napoleão, um filme dirigido por Ridley Scott, um dos principais lançamentos deste ano. É um dos filmes que eu mais aguardava, ao lado do filme do Scorsese e de Duna, parte 2, que acabou sendo adiado para o ano que vem. O Napoleão ele teve uma grande projeção desde a sua pré-produção, principalmente por contar no elenco com o Joaquin Phoenix, que é um dos principais atores de sua geração, um dos atores que melhor desempenharam na última década. Eu lembro principalmente dos filmes O Mestre, Vício Inerente e Coringa, pelo qual ele recebeu o Oscar de melhor ator. Ele já havia trabalhado com Ridley Scott em Gladiador, no qual ele fazia o vilão do filme, e ele já tinha sido muito exitoso. Na época, ele chegou a ser indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Aqui em Napoleão, ele tem um papel muito difícil, fazendo Napoleão Bonaparte, um personagem histórico com muitos referenciais, muitos estudos, um personagem difícil de ser desenvolvido, apesar dessa quantidade de estudos. Isso acabou incluindo uma das polêmicas nessa fase de divulgação do filme, polêmica entre o Ridley Scott e alguns historiadores que acabaram não concordando com algumas visões do diretor em relação a determinados acontecimentos. Eu entendo que o diretor de cinema ele tem uma certa liberdade criativa, ele precisa desenvolver a história dentro de um espaço de tempo às vezes bastante reduzido, e isso acaba fazendo com que ele acabe escolhendo alguns direcionamentos que não são tão adequados na percepção de alguns espectadores. Eu também considero que cada um, pela carga de leituras que traz, pelo conhecimento de determinados fatos históricos, também acaba tendo uma determinada concepção muito particular a respeito de alguns personagens da história, e isso resulta nessas polêmicas que cercam o Napoleão. Particularmente, eu considero o Ridley Scott um dos maiores diretores em atividade, principalmente desde os anos 70, quando ele começou ali com os Duelistas, e Alien, o Oitavo Passageiro. Os Duelistas, ele já se baseava um pouco no Barry Lyndon, que é uma obra-prima do Stanley Kubrick, e aqui no Napoleão, ele tenta novamente remeter todo o estilo épico, todo o desenvolvimento, principalmente no campo da fotografia, do design de produção, dos figurinos. Ele tenta remeter a essa obra espetacular de Stanley Kubrick, de 1975. O Kubrick ele também tinha como objetivo ter feito um filme baseado nessa figura do Napoleão Bonaparte, mas ele acabou nunca desenvolvendo por uma série de questões, principalmente relativas ao orçamento. O Ridley Scott ele tem alguns filmes baseados em fatos históricos. Eu lembro, por exemplo, do 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme bastante interessante, embora não seja um dos meus preferidos dele. Depois, em 2005, ele tem o filme Cruzada, que possui uma versão estendida que é muito superior àquela versão que a maior parte do público conhece do que foi exibida no cinema. E agora, no Napoleão, ele mostra uma grande maturidade ao trabalhar com uma narrativa que dá real importância tanto ao personagem do Napoleão Bonaparte quanto ao personagem da Josephine, que é interpretada pela Vanessa Kirby. A atuação da Vanessa Kirby, a meu ver, é espetacular, é tão boa quanto a do Joaquin Phoenix, e os dois funcionam muito bem juntos. Todas as sequências em que eles aparecem juntos, o filme acaba ganhando mais densidade, mais profundidade. É um personagem também bastante difícil de se lidar, esse da Josephine. A Vanessa Kirby, ela desenvolve
de maneira muito interessante todas as nuances da personagem. É uma personagem ambígua, o espectador às vezes não sabe exatamente os objetivos dela, mas aos poucos vai se percebendo um grande trabalho de relacionamento que o Ridley Scott acaba lançando sobre os dois e que ele já havia trabalhado em alguns filmes de forma até involuntária, como no filme Um Bom Ano, por exemplo, que é uma comédia romântica dele, bastante desvalorizada. Ele tinha o objetivo de focar, né, no relacionamento entre o homem e a mulher. E aqui no plano histórico ele consegue desenvolver muito bem. Algumas passagens são bem humoradas. Eu entendo que o filme não chega a ser uma comédia disfarçada de filme de história, como alguns críticos têm apontado. Eu entendo que ao se fazer isso, acaba desmerecendo um pouco essa visão sobre a própria história do Ridley Scott, com liberdade ou não, porque à medida que você considera esse filme uma comédia, digamos assim, você acaba não dando tanta credibilidade dele em, em relação a nenhum fato que ele expõe, e eu acho que isso não é verdade. O filme ele traça uma linha muito interessante para o espectador que não está acostumado com a história do Napoleão, de mostrar todas as batalhas nas quais ele esteve envolvido, obviamente não são todas pelo escopo, obviamente, da história dele, mas o filme consegue dar uma ideia geral bastante interessante. E faz isso, como eu falei, por meio do design de produção, da fotografia do Dariusz Wolski, que é excepcional, é um habitual parceiro do Ridley Scott. Ele transforma a fotografia quase numa sequência de pinturas de tão detalhadas, de tão ricas. Eu lamento muito que esteja havendo essa discordância, principalmente por parte dos historiadores, em relação à visão do Ridley Scott, porque eu acho que isso acaba afastando um público que acabaria se interessando muito mais pelo personagem do Napoleão Bonaparte e, consequentemente, iria atrás de livros, de estudos sobre a vida dele de maneira muito mais enfática. É, não me não me parece o melhor caminho desvalorizar o filme Napoleão sob esse ponto de vista de que ele não respeita os fatos históricos, porque decisivamente ele mostra de maneira até sensível, emotiva, que não é uma característica muito presente na obra do Ridley Scott, na relação do Napoleão com a Josefine, a maneira como os dois estabelecem essa relação desde o início do filme, principalmente pelas atuações do Joaquin Phoenix e da Vanessa Kirby, é muito emocional e atinge o espectador de uma maneira muito calculada, muito calibrada. Em termos técnicos, como eu disse, o filme Napoleão é um espetáculo. Eu não me lembro recentemente de um filme de fundo histórico ser tão espetacular. Eu acho que nesse século a gente tem como referência o Maria Antonieta, da Sofia Coppola, que também foi bastante criticado pelas liberdades que ele tomou, principalmente ao final do filme. Mas, além do Maria Antonieta, eu não lembro de outro filme nesse século que tenha um escopo, um impacto tão grande quanto este Napoleão do Ridley Scott. Eu particularmente acho que é um dos melhores trabalhos de direção dele, e isso não é fácil, porque é um diretor que desde os anos 70 mostrou grandes obras, entrou nos anos 80 mostrando uma obra-prima da ficção científica, que foi o Blade Runner. Depois dos anos 90 ele fez o Thelma e Louise, que é um filme referencial, principalmente para abordar essa temática do movimento feminino. Eu lembro, por exemplo, nos anos 2000, filmes como Gladiador, filmes como Cruzada,
Falcão Negro em Perigo, o Gangster, uma multiplicidade de obras. Nos anos 2010, o Ridley Scott ele voltou um pouco àquele universo do Alien, com o Prometheus e o Alien Covenant, também de maneira muito bem pensada, a meu ver, embora também tenha sofrido bastante críticas, mas eu acho que ele chegou aqui no Napoleão na sua fase mais madura, a maneira como ele filma, a maneira como ele dispõe as informações, não sendo muito sobrecarregado, não sendo muito expositivo, deixando a critério do espectador também pensar e tomar as suas próprias conclusões. O Ridley Scott, ele geralmente não é um diretor que impõe uma determinada visão, então você vai assistir ao Napoleão e você vai perceber que não há nenhum tipo de viés político por trás do filme, o que talvez descontente algumas pessoas que criticam este filme. O filme Napoleão, ele é, a meu ver, espetacular. Eu espero que ele encontre um público merecidamente, se não agora, futuramente. Ele vai ter uma versão estendida quando ele sair em streaming, uma versão de 4 horas. Particularmente, eu não imagino como se possa melhorar esse filme. Eu acho que a versão dele, como vai ao cinema, com 2 horas e 40 minutos, é perfeita, mas essa versão de 4 horas é bem-vinda para que o espectador conheça mais detalhes dessa história e, de repente, tenha um desenvolvimento ainda mais profundo, mais denso em relação a esses personagens principais. Eu torço para que o filme encontre o público, se não de forma imediata, futuramente. É um filme que, a meu ver, vai ser lembrado pela sua qualidade artística, principalmente pela sua capacidade técnica extraordinária, pelo elenco fabuloso. Eu acho que a qualidade do filme futuramente vai se sobrepor às críticas. Eu acho que as críticas elas não têm nenhum tipo de qualidade no mesmo nível que o Ridley Scott apresenta no Napoleão. Eu daria uma cotação de 5 estrelas. Eu acho um filme excepcional. É um filme que eu vi apenas uma vez, mas eu me vejo assistindo outras vezes, principalmente também nessa versão estendida, e eu entendo que ele vai se tornar uma das obras principais do diretor. Eu particularmente aprecio demais o Barry Lyndon do Kubrick. O Napoleão ele tem muito do Barry Lyndon, mas o Kubrick ele não tem a densidade, principalmente do desenvolvimento dos personagens, como tem aqui o Napoleão do Ridley Scott, mesmo porque o Kubrick ele trabalha num plano um pouco mais distanciado da emoção. Os personagens na obra dele costumam ser espécies de símbolos, e aqui no Napoleão o Ridley Scott ele mostra a faceta realmente humana desses personagens. Eu não esperava me comover nesse filme, eu acho que ele é comovente. Eu reitero, ele não tem praticamente nada de comédia. Isso, a meu ver, é um apontamento que se faz para descredenciar a visão histórica do Ridley Scott, e é um filme que vale a pena ser assistido no cinema. Eu entendo que o espectador vai se surpreender em muitos momentos e vai ficar pensando como será que o cinema atingiu o nível que ele tem atingido nos últimos anos, um nível tão precário, tão baixo, se ainda é possível fazer um filme como esse do Napoleão, um filme grandioso, um filme que ao mesmo tempo não fica remetendo à série de TV. Ele realmente é um filme, ele tem uma fluidez de filme, ele tem uma montagem de filme, ele tem um impacto de filme que é muito diferente de uma série de TV, e ele é grandioso por causa disso. Então, eu fico imaginando que muitos cineastas poderiam estar fazendo algo próximo do Ridley Scott, ao invés de estarem reclamando ou apontando que o Ridley Scott ele acaba não desenvolvendo tão bem os seus filmes. Eu queria que a maioria dos cineastas soubesse filmar como o Ridley Scott. Teríamos filmes muito melhores à disposição.
Queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Se você quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Até a próxima.